Os pais fizeram todos os aniversários sobre minha irmã nos últimos 8 anos. Recentemente, vi uma história semelhante lida online e percebi que só tinha que contar a minha. Este será meu único post no Reddit. E estou postando porque pensei que contar isso me ajudaria a me sentir um pouco melhor. Estive em alguns aconselhamentos, e falar sobre isso em particular realmente ajudou. Então eu pensei por que não apenas contá-lo online também. Assim sou. Tenho 18 anos este ano. E muito recentemente por conta própria dos meus pais. Tenho uma irmã uns 10 anos mais nova do que eu. Ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou a termo. Eu não sei muitos dos detalhes de como a segunda gravidez da minha mãe foi difícil, já que nunca me contaram muito. Mas eu sei que foi tão duro com o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela entrou e saiu do hospital várias vezes naquele ano. Minha mãe também quase não sobreviveu ao parto. Isso fez com que ela e meu pai se agarrassem à minha irmãzinha porque ela poderia nunca ter nascido. E, desde então, eu me sentia como se fosse apenas a outra criança da casa. Exceto quando eles precisavam de mim como babá gratuita. O nível de favoritismo que meus pais mostraram a longo prazo me fez acreditar que eles estavam genuinamente doentes na cabeça por não perceberem exatamente o que isso estava fazendo comigo. E agora está se recuperando deles, o que vou explicar aqui. A partir do meu aniversário de 11 anos, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã apagar minhas velas porque ela tinha 2 anos e chorava ao ver um bolo de aniversário que não era dela. Eu não queria fazer isso. Mas meus pais me forçaram a isso. Eles acendem as velas para eu fazer de novo depois dela. Mas o momento parecia completamente arruinado. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, e no ano seguinte, e assim por diante. Eles continuaram forçando até que se tornou a norma. Minha irmã tinha que ter presentes nos meus aniversários também. Eu também nunca peguei nada dela. E quando perguntei o porquê, eles apenas me disseram que eu sou um menino, e os meninos não precisam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era uma criança, mas eles realmente achavam que isso era uma coisa inteligente de dizer? Na verdade, não. E meus pais sempre escolhiam um lugar em que minha irmã gostaria de estar mais do que eu no meu próprio aniversário. Eventualmente, tornou-se mais como se minha irmã estivesse fazendo 2 aniversários por ano, e eu não recebia nenhum. Além disso, meus pais fizeram toda a vida girar em torno da minha irmã. Se tinha alguma coisa que eu queria fazer, minha irmã tinha que querer fazer também. Caso contrário, foi vetado, a menos que eu pudesse fazê-lo sozinho. Aprendi a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá. A não ser que minha irmã quisesse entrar correndo para me irritar. Daí porque coloquei uma fechadura na porta. Meus pais queriam que eu o removesse. Mas eu surtei porque eu era um adolescente irritado que estava cansado de ser invadido a qualquer momento. Minha irmã entrou correndo mais de uma vez quando eu estava sem roupa. E meus pais ficaram chateados comigo por estar nua, no meu próprio quarto. Quando eu apontei o quão ridículo isso era, eles retiraram sua objeção e apenas me deixaram manter o bloqueio. Minha irmã desenvolveu bastante o complexo de princesa por causa de como ela estava sendo mimada diariamente. E ela era muito exigente. Então eu me afastei dela o máximo que pude. Qualquer desculpa que eu pudesse usar para não ter que lidar com ela. Mesmo que eu tivesse que inventar coisas só para ter tempo para mim. Meus pais contrataram uma babá adolescente e eu ganhei mais tempo pessoal. E aí a babá pediu demissão porque minha irmã não quis ouvi-la e meus pais tentaram evitar pagar dizendo que ela fazia um trabalho ruim. A menina envolveu outras pessoas e meus pais finalmente pagaram o que deviam a ela. Em seguida, contrataram outra menina para cuidar do regular. E este ficou. Mas meus pais ainda deixavam claro que eu estaria assistindo minha irmã qualquer dia que tivesse livre. Que eu fiz de tudo para me ocupar no meu trabalho de meio período, se pudesse. Minha irmã me tratou como seu mordomo pessoal e me mandou embora. Ela até tinha um apelido estúpido para mim que não parava de usar. Só de ouvir esse apelido faz meu sangue ferver. E se eu não desse tudo o que ela queria, ela chorava e ligava para os nossos pais. E aí eu estaria em apuros por a maltratá-la. Tivemos muitas discussões massivas por causa disso. E depois que me recusei a ceder mais, minha relação com meus pais se transformou em quase nenhuma palavra dita entre nós por algum tempo. E, no entanto, durante minha formatura no ensino médio, eles tiveram a coragem de se gabar para outros pais de que eles eram a razão pela qual eu trabalhava tanto. Bem, eles não estavam errados.
Mas a razão pela qual eles estavam pensando não era a que realmente aconteceu. Trabalhei duro apenas para quando eu estivesse livre. Mas meus pais agiram como se tivessem feito tanto. Talvez tenham feito antes de minha irmã nascer. Mas depois foi tudo sobre ela. Eles nem me perguntaram sobre a escola até que as conferências de pais e professores surgiram. Eu me formei com uma média B e C. E depois da minha formatura, meus pais me levaram para algum lugar onde minha irmã sempre se divertia mais do que eu, mesmo que a viagem fosse para mim. No meu aniversário de 18 anos, em julho, porém, as coisas realmente ferviram. Mesmo sendo meu 18º, não parecia que era sobre mim. Eu esperava a Deus que estávamos indo para o meu restaurante favorito por uma vez. Mas não, eles fizeram a festa no local Chunky E. Cheese, que é o único lugar como ele perto de nós. Então, era o destino comemorativo de fato sempre que algo grande era alcançado. Inclusive minha formatura no ensino médio. Eu disse que era um lugar que minha irmã iria gostar mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade fazendo festas. E eu estava tão entediado com nada para fazer além de comer pizza medíocre, e jogar máquinas de garra e jogos de arcade datados para bilhetes para prêmios baratos que não me traziam alegria. Então, quando chegou a hora do bolo, meus pais saíram com um que era rosa com flores brancas. Claro que tinha meu nome. Mas obviamente não era um bolo de menino, e havia apenas 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram bem na frente da minha irmã para apagar. Foi quando finalmente aconteceu. Eu só tive esse momento mental de todo o ódio reprimido mentalmente piscando diante de mim, e então eu comecei a chorar feio. Eu, um rapaz de 18 anos, chorava na frente de toda a família. Todos ficaram tão chocados que o tempo parecia simplesmente congelar. Eu me levantei e todas as coisas que eu estava segurando nos últimos 8 anos simplesmente derramaram como vômito de palavra. Toda a família pôde ser testemunha desse acontecimento. E quando finalmente acabou, eu apenas saí para sentar ao lado do carro da família. Vários parentes saíram atrás de mim para dizer que estavam arrependidos e que não sabiam do bolo rosa porque meus pais o mantiveram coberto até que fosse servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Todos se sentaram e viram minha vida ser tomada pela pequena Miss Sol nos últimos 8 anos. Eu não tinha aniversários reais ou comemorações próprias. Eram tudo sobre ela. E então, no maior aniversário da minha vida, todos esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse como sempre enquanto entregavam a minha irmã um bolo que era inteiramente destinado a ela quando nem era seu aniversário. Alguns deles começaram a me pedir desculpas. Mas eles deram a desculpa de que todo esse tempo eles só achavam que eu estava bem com isso porque meus pais disseram que eu estava. Eu disse a eles que nunca estava bem com isso. E meus pais me forçavam todos os anos até que eu fingi aceitar. Espalhei os braços e disse para olhar onde estávamos. Parece o lugar que eu queria para comemorar minha formatura e aniversário de 18 anos. Ninguém nem tentou ficar comigo todo esse tempo. Eu sou apenas o outro garoto, enquanto minha irmã recebe tudo. Eu nem cheguei a ter nenhum dos meus amigos lá porque meus pais pararam de me deixar convidá-los há muito tempo depois que eles tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã conseguir apagar minhas velas. Há 365 dias por ano, e era tão ruim querer um que fosse sobre mim e não sobre ela. Em vez disso, sou tratado como pirralho ganancioso por querer meu próprio aniversário. Aí eu só voltei a chorar feio. Meu pai chegou lá fora para gritar comigo por fazer uma cena tão grande. Porque minha mãe estava chorando também, minha irmã ficou chateada porque eu estraguei o momento dela, e agora todo mundo lá dentro que viu acha que são pais ruins. Acabei gritando com ele que eles são maus pais, e ele deveria saber exatamente o porquê. Bem, depois que eu disse isso, o resto da família desceu sobre ele como uma matilha de lobos. Antes tarde do que nunca, suponho. Mas eu nunca tinha visto nada parecido antes. Meu pai estava praticamente encostado na porta do restaurante. E então a maioria da multidão voltou para dentro com ele para sair com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por terem ficado de olhos tão fechados por tanto tempo. Não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante. Mas demorou cerca de meia hora até que eles voltassem a sair. E quando fizeram, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava fungando depois de chorar tanto, e nenhum dos meus pais conseguia me olhar nos olhos. Ambos se desculparam desajeitadamente pelo que fizeram. E depois se ofereceu para refazer a festa em outro lugar. Mas isso não foi o suficiente para a multidão.
Um dos meus tios Ahmed, bem alto, e meus pais disseram que nunca mais me fariam deixar minha irmã apagar minhas velas, ou dar presentes a ela no meu aniversário, ou fazer qualquer parte sobre ela. Havia outro Ain, e meus pais também pediram desculpas por ter conseguido um bolo que obviamente nem era para mim. E que eles simplesmente sentiam que eu não estava mais preocupada com bolo na minha idade. Oh rapaz, foi a coisa errada a dizer. Fiquei furioso de novo e gritei com eles que minha idade era irrelevante. Eles literalmente deram meu aniversário para minha irmã, e não tinham nenhuma boa razão para isso, e eles sabiam disso. Aí eu falei que não adiantava refazer a festa porque é tarde demais. Eles mostraram claramente que eu não quero dizer nada para eles. Eles arruinaram 8 anos da minha vida até eu me tornar um adulto. Que futuros aniversários com eles eu poderia esperar também? Bem, meu pai começou a ficar com raiva de mim por dizer isso. Mas quando toda a família gritou com ele, ele se calou. Meu avô disse a ele que eu estava certo. E não há como desfazer o estrago feito agora. Ele disse que meus pais eram pessoas horríveis, brincavam de favoritas e me tratavam como uma ovelha negra desde que minha irmã nasceu. E o que é mais, eles mesmos foram todos horríveis porque eles simplesmente deixaram isso acontecer também. E estou devendo muito mais do que um pedido de desculpas. Eu estava devendo minha vida de volta. Minha mãe quebrou novamente e tentou se aproximar de mim enquanto chorava meu nome e pedia desculpas. Mas eu me recusei a deixá-la perto de mim. E metade do corpo da família impediu de se aproximar. Eu só disse que não aguentava mais e comecei a me afastar. Uma das minhas tias me perseguiu e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais sobre o que aconteceu. Mas eu estava tão chateada, que não conseguia nem me sentir feliz por qualquer pedaço de justiça depois de todo esse tempo. Além disso, onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante sozinha comendo bolo e rasgando presentes que estavam lá para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais serviram um bolo para ela depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria seu foco principal no momento. Mas eles foram chamados depois. Meus avós me fizeram se acalmar e sentar em sua velha minivan enquanto todos os outros limpavam a festa. Minha irmã fez uma birra enorme depois de ser flagrada abrindo meus presentes. Um deles era um smartphone novinho em folha que ela jogou contra a parede e quebrou porque não tinha permissão para mantê-lo. Ela literalmente acabou de ganhar um telefone novo em seu próprio aniversário alguns meses antes. Acabei ficando tão chateada que fiquei esbravejando que nunca mais quis comemorar meu aniversário. E meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando cheguei em casa, ainda não falei com meus pais. Minha mãe ficava chorando porque eu não falava com ela. E meu pai era tão de boca fechada quanto eu. No fim de semana seguinte, meus avós me convenceram a ir com eles jantar fora. E quando chegamos lá, fiquei surpreso ao encontrar uma nova festa me esperando. Meus pais estavam lá, e eles continuaram com os sorrisos de "não nos odeie" em seus rostos quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas. E tinha até uma faixa com o meu nome. Chamaram-lhe a minha feliz festa de formatura de aniversário tardio porque eu realmente não recebi nenhum dos dois este ano. Eu meio que tive que fingir que estava feliz. Uma boa festa não desfaz 8 anos de favoritismo. Ou até mesmo fazer moça nele de verdade. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa com os braços cruzados e o lábio enrolado porque não era tudo sobre ela como costumava ser. E em vez de cantar Happy Birthday para mim, eles apenas cantaram uma versão alterada chamada Happy Day. Então, assim que apaguei as velas, minha irmã gritou. Quero dizer, uma garotinha sangrando grita. Meus pais tiveram que tirá-la às pressas e depois trazê-la de volta mais tarde parecendo mais chateada do que nunca. Ela silenciosamente se sentou para o resto da festa. Eu ainda ganhei um novo smartphone também. E minha irmã tirou a dela, entre outras coisas pelo que fez na festa anterior. Mas o smartphone não era tudo. A família toda tinha me lascado e me arrumado um carro. Era apenas um velho Volvo branco. Mas adorei no momento em que coloquei os olhos nele. Meu avô sabe uma coisa ou duas sobre carros e consertou ele mesmo. Fiquei muito feliz. Mas minha irmã claramente não estava, porque soltou mais um daqueles gritos. Ela começou a ter uma birra enorme e a exigir um carro também. Minha mãe teve que levá-la para o banheiro e eles não voltaram por um tempo. Meu pai só voltou a parecer derrotado.
Minha irmã tinha efetivamente arruinado sua tentativa de tentar ficar bem na frente de toda a família. Vários membros da família também tinham palavras fortes para meus pais de que minha irmã estava agindo dessa maneira porque eles a criaram para ser uma princesa mimada. Eu obviamente comecei a dirigir o carro imediatamente. Mas apenas dias depois minha irmã realmente vandalizou o carro pegando um martelo e quebrando dois dos vidros laterais e quebrando o para-brisa a ponto de o carro ficar sem direção. Meus pais conseguiram detê-la antes que ela fizesse mais danos. Mas ela gritou assassinato sangrento quando eles agarraram e levaram o martelo embora, depois tentaram mordê-los. Aí todo mundo ficou furioso com a minha irmã. Especialmente meus avós, porque meu avô tinha colocado muito trabalho naquele carro, e minha irmã o arruinou enquanto fazia uma birra enorme. Meus avós tinham mimado minha irmã tão mal que ela não conseguia compreender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não podia. E vários outros membros da família falaram aos meus pais sobre como eles estavam preparando minha irmã para o fracasso, tornando-a uma pirralha que espera que o mundo seja dado a ela. E ela vai ter uma vida adulta terrível porque eles não vão colocar os pés no chão e ensiná-la algum respeito. Bem, suas ações não ficaram impunes. Minha irmã ficou parada para o resto do verão, e o efetivo do novo ano letivo foi enviado para o internato. Minha mãe chorou como um bebê por causa disso também. Mas meu pai tinha que ser inflexível de que era a única maneira de começar a desfazer o estrago que eles fizeram. Sim, eles reconhecem plenamente que são culpados. Foi meio difícil para eles não fazerem, já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã é absolutamente miserável naquela escola. Ela odeia as roupas, odeia as regras e tem mentido quase constantemente. Mas com câmeras em quase todos os lugares agora, ela não está se safando de nada disso. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes, mas ela apenas gritou com eles por colocá-la naquele lugar. Pelo que ouço, essa pode ser sua vida escolar até os 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles fizeram uma empresa de vidros automotivos substituir os vidros e o para-brisa, e parece exatamente como antes. Em agosto, meu avô me procurou e disse que se eu estivesse interessado, ele me arrumou um emprego trabalhando para um amigo. Mas estava a 40 quilômetros de distância. Então, eu precisaria sair da casa dos meus pais, a menos que eu quisesse esse deslocamento. Eu era tudo para me mudar. Encontrar um primeiro apartamento não foi tão fácil. Eu tive que ser aprovado para um cartão de crédito só para ser aceito para um estúdio. Mas eu entendi. E estou morando onde estou desde setembro. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo. Mas raramente falo com eles. Sempre que falamos, sinto-me constrangido e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem reconhecer o quanto falharam como pais, e tentar fazer com que eu os perdoe fará com que eles se sintam melhor consigo mesmos, ou algo assim. Mas não vou perdoar. Não tão cedo. Estou finalmente feliz e longe deles. Agora não tem nada. Eles não têm eu e não têm minha irmã. E meus pais tiveram que tirar mais horas no trabalho porque o internato para minha irmã não é barato. Nem imagino que foi a festa que tiveram que fazer para mim, ou os reparos no meu carro. Casa vazia, parentes revoltados, e a única coisa que lhes resta é o trabalho. Parece uma miséria incrível para mim. E eu não me deleito com isso. Mas é o resultado de suas próprias ações, afinal. Edith, gostaria de agradecer a todos por todos os prêmios que ganhei. Realmente significa muito para mim. Sei que meu post foi longo e muito para ler. Mas eu só precisava tirar a coisa toda. E eu me sinto muito melhor depois de ter feito isso. Notei alguns chamando esse post de falso nos comentários de várias maneiras. Eu não te culpo. Eu seria altamente cético lendo isso e me perguntando as mesmas coisas em seus sapatos. Mas eu vivi isso. Alguns pais são mesmo assim. Também fui contatado por algumas pessoas que passaram por situações semelhantes e até muito piores. Com todos os pais ruins por aí, é realmente tão inacreditável quanto ao que o meu fez? Conceder a toda a família correndo de volta ao restaurante para ter palavras com meus pais parecia um exagero. Mas venho de uma daquelas famílias unidas em que nos unimos muito e fazemos as coisas em grupos. E pode muito facilmente se transformar em um grupo inteiro contra uma pessoa em reuniões. Já vi um primo bêbado ser cercado e depois retirado da festa para ficar sóbrio em outra sala porque estava sendo altamente inapropriado. Eu mesmo não sou exatamente fã de mentalidades de grupo. Mas isso acabou me salvando porque meus pais tinham vergonha além das palavras pelo que fizeram.
Eles não conseguiam sequer formar uma razão adequada para fazer o que fizeram comigo sem soar como pessoas ainda piores. Então, eles basicamente se renderam dizendo que não tem desculpa e estão tentando entrar no meu lado bom. E embora muitos de vocês estejam elogiando meus parentes por como eles me ajudaram, tenho certeza de que muito dessa ajuda foi por vergonha. Eles estiveram lá na maioria desses 8 aniversários, exceto por 2 anos por causa da Covid. Mas nesses outros 6, eles não fizeram nada. Eles tinham olhares de reprovação em seus rostos que minha irmã conseguiu apagar minhas velas. Mas eles simplesmente ficaram quietos. Por quê? Bem, meu pai é filho do chefe da família, meu avô. E meu avô é uma pessoa bastante intimidadora. Esteja do lado bom dele e ele fará o que for preciso para ajudá-lo. Esteja do lado ruim dele e toda a família te odeia. Uma boa razão pela qual não gosto de mentalidades de grupo. Mais uma vez que meu avô basicamente disse que todos eram culpados por não fazer nada para me ajudar por anos, todos se sentiram envergonhados. E todos eles pagaram o custo do meu carro. Com tantos parentes, eles não precisaram doar muito cada um para pagar. Eu tinha o recibo do carro quando o registrei em meu nome. Eles compraram por US $2.000, em seguida, colocaram mais nele para algumas peças e pneus. Meu avô pessoalmente deu uma afinação e mudou os fluidos. Minha avó limpou profundamente o interior. Sou extremamente grato a todos eles. Mas ainda quero me distanciar um pouco. Preciso de tempo para resolver as coisas por conta própria. E eu provavelmente não voltarei a ver meus pais até o dia de Ação de Graças ou Natal. Alguns também compararam minha irmã ao personagem Eric Cartman, de South Park. E é uma comparação bem próxima. Minha irmã é gordinha porque meus pais a alimentaram com muita porcaria. Ela odeia comer qualquer coisa saudável. Uma vez a vi colocar gomas em purê de batatas. A ideia de comer essa combinação vira meu estômago. Sua má alimentação também a fez passar longos períodos no banheiro. Meus pais tiveram que comprar salgadinhos de fibra para ela comer só para remediar isso. E eu não acho que eles foram baratos para obter os que realmente tinham bom gosto. Minha irmã também é extremamente mandona e gosta de pensar que está no comando. Ela me ordenava perto constantemente, e é por isso que muitas vezes me trancei no meu quarto para me afastar dela. Ela perdeu muitos amigos por ser tão mandona e controladora. E meus pais diziam a ela que as outras crianças tinham apenas ciúmes de como ela era especial. Minha irmã até se referia a si mesma como uma princesa com frequência. E as birras épicas que ela teve quando não conseguiu seu caminho me lembram Eric Cartman. Sei que minha irmã também não é. Ela não se esforça muito e tinha uma média C na escola. Se ela realmente se aplicasse, provavelmente seria uma aluna heterossexual. Edit 2, parece que fui banido deste subreddit. Não sei o que eu fiz. Mas talvez eu tenha feito o post muito longo. De qualquer forma, não posso mais responder comentários. Desculpa. Mas agradeço a todos aqui que me deram um feedback positivo do fundo do meu coração. Obrigado a todos.